Fala, gênio! Vambora aprender matemática? Meu nome é Marlon, sou matemático e na aula de hoje nós continuaremos o nosso curso de trigonometria. Gênio, hoje nós vamos resolver mais uma questãozinha, estamos colocando a mão na massa. A questão que nós vamos resolver é uma questão da SpaceX, então você que está se preparando para concursos militares aí, fica ligado. Antes da gente ir para a questão propriamente dita, eu sempre lembro, se você não está inscrito no nosso canal, não deixa de se inscrever, solta o dedo nesse like, porque assim você apoia a nossa comunidade, faz ela crescer e manda esse vídeo para aquele seu amigo que também está pensando em estudar esse tempo, que está se preparando para provas do Brasil afora ou que está tomando bomba no colégio. Aqui você vai aprender matemática, química e física, desde o básico até o avançado. Então vem comigo, porque aqui se torna um hacker de verdade. Então, vem! Gênio, hoje nós vamos resolver uma questãozinha da SpaceX. É claro que eu já vou colocar a questãozinha aí do lado para você acompanhar comigo a leitura e aqui o padrão é sempre o mesmo. Vou ler a questão já está aí do lado, você pode pausar o vídeo, colocá-la no seu caderninho, beleza? Tente fazer a questão, gaste um tempo considerável tentando fazer, se por um acaso você ainda tem dificuldade, tranquilo? Mas não solte a resolução do professor sem ter tentado com afinco. Só assim você vai aprender matemática de verdade. Beleza, gente? Então vamos lá. A questão diz o seguinte, essa questão é da SpaceX 2011. Considere um triângulo ABC abaixo, retângulo em C. Inclusive, já deixei aqui também o desenho do triângulo aqui. Beleza? Em que BAC é 30 graus. Neste triângulo está representado uma sequência de segmentos, cujas medidas estão indicadas por L1, L2, pontinho, 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 LN, em que cada segmento é perpendicular a um dos lados do ângulo de vértice A. O valor de L9 sobre L1 é... E aí ele te dá 5 opções. Beleza? Então essa é a questãozinha que a gente vai resolver. Beleza, gente? Já coloquei aqui no quadro o desenho que ele nos fornece. Ele quer que nós encontremos o valor L9 dividido por L1. Concorda? L9 dividido por L1. O L1 já está aqui. E aí, nós temos uma sequência, né, de, vamos assim dizer, de segmentos. Perceba que todos eles são catetos de algum triângulo e hipotenusas de outros triângulos que vão sendo formados aqui. Tranquilo? Tranquilo. Então aqui você tem o L1, aqui você tem o L2, aqui você tem o L3, aqui você tem o L4. Se você começar a dar um zoom aqui, né, porque o triângulo vai ficando pequenininho, então não tem como eu desenhar. Mas se você der um zoom aqui, abrir isso aqui e der um zoom, você vai ver um novo triângulo desse grandão aqui, beleza? E com esses segmentos de novo aparecendo. Um segmento aqui, um segmento aqui, um segmento aqui, um segmento aqui, um segmento... E assim sucessivamente, beleza? Então esse triângulo, essa forma de construir esses segmentos continuaria indefinidamente. O que ele quer é o valor do segmento L9 dividido pelo valor de L1, beleza? Bem, como a gente está dentro de uma aula de trigonometria, é óbvio que a gente vai usar trigonometria, mas na hora lá você poderia ficar na dúvida. O que eu vou usar aqui, né? Tá aparecendo uma sequência, o que eu vou fazer? De fato, o que essa questão está cobrando é uma mistura de progressões geométricas, e eu vou mostrar aqui essa sequência que aparece aqui é uma progressão geométrica lá das nossas aulas sobre sequências, progressões, beleza? E trigonometria. Então ele misturou esses dois conceitos, o que torna essa questão bem desafiadora e bem legal também, bem interessante. Pois bem, então vamos entender algumas coisas aqui. Primeiro, perceba o seguinte, vamos olhar inicialmente para o triângulo ABC. Nesse triângulo ABC, eu tenho um ângulo de 30 graus, beleza? E um triângulo retângulo. Observe o seguinte, eu vou mostrar para você que a divisão do ln mais 1 pelo ln, ou seja, o termo anterior e o termo posterior, se eu dividir o termo posterior pelo termo anterior,
essa razão vai ser sempre igual. É isso que eu quero mostrar para você aqui inicialmente para resolver essa questão. E observe comigo o que está acontecendo. Então, de novo, triângulo ABC, retângulo em C, tem um ângulo de 30 graus aqui no vértice A. Beleza? Se aqui eu tenho um ângulo de 30 graus, e esse triângulo ABC é um triângulo retângulo, esse ângulo mais esse ângulo tem que somar 90 graus, beleza? Uma vez que esse aqui é o ângulo reto. Se esse ângulo é o 30, o ângulo que complementa ele para formar um ângulo de 90 graus é o ângulo de 60. Então, eu tenho certeza que isso aqui é um ângulo de 60. Então, observe que se eu dividir o L2 pelo L1, o segmento L2 pelo segmento L1, eu tenho aqui uma razão trigonométrica que nós já conhecemos. Que razão trigonométrica é essa? Observe aqui nesse meu ângulo 60. Se eu dividir esse segmento L2 pelo segmento L1, que razão é essa daqui? Note que esse triângulo que se forma aqui também é um triângulo retângulo, beleza? Porque ele está falando que cada segmento ele vai ser perpendicular a um dos segmentos que formam o meu ângulo A, né? Que está aqui, beleza? Então, eu tenho certeza que esse segmento aqui é de 90 graus. Então, esse triângulo aqui, ó, é um triângulo retângulo. Logo, L2 por L1 é o quê? Ele é o seno, beleza? Do ângulo 60. Concorda? Porque, olha só, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Para esse ângulo de 60 aqui, ó. Cateto oposto pela hipotenusa. Então, se eu pegar aqui, ó, o L2 dividido pelo L1, eu sei que isso aqui é o seno de 60. E quanto é que vale o seno de 60? Seno de 60, lá das nossas aulas dos ângulos notáveis, eu falei que a gente tinha uma tabelinha, ensinei a montar a tabelinha, ensinei da onde vem aquela tabelinha, mas a gente sabe que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Beleza? Você poderia montar aí a tabelinha aí para fazer e tal, mas é bom você já ter isso de cabeça. Ok. Então agora vamos continuar. Eu peguei o L2 e dividi pelo L1. Eu vou fazer a mesma coisa para o L3 e para o L2. Observe o seguinte. Se esse ângulo aqui é 60, e esse triângulo que a gente olhou aqui é um triângulo também retângulo, esse ângulo que aparece aqui, ó, é o ângulo de 30. Beleza? Mas se esse ângulo aqui é o ângulo de 30 e isso aqui tudo é 90, porque é o vértice C do meu triângulo original ABC, eu sei que esse ângulo que aparece aqui, ó, também é 60. Esse ângulo que aparece aqui também é 60. E observe que se eu pegar o L3 e dividir pelo L2, eu vou ter de novo o seno de 60. Só que agora para esse triângulo que está aparecendo aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem um triângulo retângulo e eu tenho cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto dividido pela hipotenusa também é seno. Então eu sei que o L3 dividido pelo L2, isso daqui também é o seno de 60. Isso aqui não é à toa, gente. Vai acontecer em todos os triângulos que a gente pegar aqui. Tranquilo? Eu vou fazer para mais um aqui para convencer você. Claro que isso aqui, se fosse uma prova discursiva, você teria que argumentar um pouco melhor, mas não precisa porque é uma prova múltipla escolha, beleza? Você só precisava perceber que isso está acontecendo. Pega aqui o L4 pelo L3, beleza? De novo, se forma aqui, ó, um triângulo retângulo, e eu vou mostrar para você que aqui vai estar envolvido no L4 para o L3 um seno de 60 que vai aparecer aqui, ó. Perceba isso. Eu tenho esse triângulo aqui, ó, é um triângulo retângulo, de novo, beleza? Se aqui é 60, aqui tem que ser 30. Aqui tem que ser 30. Se aqui é 30 e isso aqui tudo originalmente era 90, e por que isso aqui é 90? Porque aqui, ó, eu tenho um ângulo raso. De um lado eu já tenho 90, do outro lado tem que ser 90 também, porque esse ângulo aqui é um ângulo raso. Então, se aqui é 30 e eu sei que isso aqui tudo tem que somar 90, eu sei que esse cara aqui tem que ser quanto? 60. Então apareceu de novo 60. E para esse novo triângulo retângulo que está aparecendo aqui, ó, beleza? Se eu dividir o L4 pelo L3, é cateto oposto dividido pela hipotenusa, olhando para o meu ângulo de 60. Beleza? Então, isso daqui também é o L4 pelo L3. Beleza? Isso vai acontecer para todos eles.
De forma que eu vou ter uma sequência de igualdades e eu vou ter sempre o ln mais 1 dividido pelo ln, ou o ln dividido pelo ln menos 1, certo? Aí depende de como você quer escrever a sua sequência. Você sempre vai ter ln mais 1 dividido por ln como raiz de 3 sobre 2. De forma que você acabou de descobrir o seguinte, que o seu ln mais 1, ele é o ln, na verdade, ele é raiz de 3 sobre 2, né? Vezes o seu ln. Tranquilo? Porque L3 dividido por L2 é o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. L2 dividido por L1, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Sempre vai dar seno de 60, beleza? Então, eu posso passar esse cara para lá multiplicando, que é o que eu fiz aqui, ó. Olhando para aquela última igualdade lá, beleza? Então, eu descubro que o ln mais 1, ele é raiz de 3 sobre 2 vezes ln. Isso daqui define uma progressão geométrica, beleza? Isso daqui lá das nossas aulas de sequências é a definição recursiva para uma PG, para uma progressão geométrica. Uma progressão geométrica é justamente aquela sequência em que o próximo termo ele é o anterior multiplicado por uma constante diferente de 1. Beleza? Então, diferente de 1 e diferente de 0, né? Porque aí continuam, você pode definir ainda com PG, mas são PGs monótonas, PGs estranhas, vamos assim dizer. Beleza? Então, isso daqui é uma PG. Tá maneiro? Isso aqui é uma PG. Se isso daqui é uma PG, então agora eu consigo descobrir quem é o meu L9 em função do meu L1. Beleza? E aí eu vou ter uma expressão de L9 em função de L1 e um L1 embaixo. Eu vou poder cortar. Tranquilo? Essa é a grande sacada dessa questão. Conseguindo montar isso, conseguindo perceber essa ideia aqui recursiva, você conseguiria achar essa expressão aqui. Aí vamos lembrar lá das PGs para a gente lembrar como nós escrevemos o termo geral. Numa PG, a gente tem a seguinte sequência, né? Se eu tenho um primeiro termo A, o próximo termo é o A vezes uma constante. Constante essa que é a razão da progressão. Então, se aqui eu tenho o primeiro termo, o próximo é o primeiro termo vezes um Q, que é uma constante chamada razão da progressão, beleza? O próximo, ele é esse daqui multiplicado por Q. Se eu tenho A vezes Q, isso aqui fica A, Q ao quadrado. O próximo, A, Q vezes Q ao quadrado vezes Q, que dá A, Q ao cubo, e assim sucessivamente. Beleza? Então, uma progressão geométrica, ela se mostra dessa forma aqui. Você tem uma constante, beleza? Um número qualquer, e uma razão Q. Para você sair de um termo e ir para o próximo, você sempre multiplica por Q, beleza? Então, A vezes Q, A vezes Q vezes Q, que dá AQ ao quadrado, A vezes Q ao quadrado vezes Q, que dá AQ ao cubo, e assim sucessivamente. Então, agora, como eu consigo determinar um termo da sequência a partir desse meu A1 aqui, ó? Observe o seguinte, se esse cara aqui, ó, é o meu primeiro termo, eu vou chamar ele de A1 como primeiro termo, beleza? E esse cara aqui, ó, é o A2, esse cara aqui vai ser o A3, esse cara aqui vai ser o A4, beleza? E assim sucessivamente, concorda? Esse daqui para cá, para cá, para cá e assim sucessivamente. Tranquilo? Observe o seguinte, para eu sair do A2 para o A1, o que eu fiz? Eu multipliquei pela razão uma vez, beleza? Então, do A2 para o A1, eu peguei e multipliquei pela razão uma vez. Multipliquei por Q, beleza? Então, daqui para cá, multipliquei pelo fator Q. Daqui para cá, eu também vou multiplicar pelo fator Q, beleza? Mas observe que se eu olhar o A3 em função do A1, quantas vezes eu multipliquei pela razão? Uma, duas. Então, observe que o A3, ele é o A vezes Q ao quadrado, tá vendo? O A4 vai ser o A vezes Q ao cubo, beleza? O A5 vai ser o A vezes Q a 4, e assim sucessivamente, beleza? Então, só para você pescar. O A4 aqui, por exemplo, o A4, você pegou o A, multiplicou uma
três vezes a razão. Então você pegou o A e multiplicou pela razão 3 vezes. Observe que aqui, ó, é 4 e aqui, ó, é 4 menos 1, 3. Beleza? O próximo, por exemplo, o A5, seria o A e você multiplicaria pela razão 4 vezes. Então apareceria aqui, ó, Q4. Então observe que aqui é sempre o número e aqui é o anterior desse número, beleza? De forma que o termo geral de uma progressão geométrica, a gente pode escrever assim, ó. O AN, ele é o A1, né, que é o primeiro termo, vezes o Q elevado a n menos 1. Isso daqui eu provei lá, tá? No nosso curso de sequências, quando eu falei de PG, eu demonstro essa fórmula aqui, do jeito que eu tô fazendo aqui, né? Talvez eu explique um pouco mais de cuidado, um pouco mais de exemplo, mas é dessa forma aqui. Então a gente consegue escrever isso aqui, ó. O AN, ele é o A1 vezes Q elevado a n menos 1. Então, eu consigo escrever o L9 como o L1, beleza? O L9 vai ser o quê? Vai ser o L1 vezes a razão. Quanto que é a razão? Raiz de 3 sobre 2, elevado a quantas vezes? Elevado a 8, beleza? O A9 é o A1 vezes a razão elevado a 8 vezes, beleza? Então, eu consigo escrever o L9 e o L1, beleza? Tendo L9 e tendo L1, é só eu dividir. Vamos fazer isso? Então, olha só. L9 dividido por L1 vai ser o seguinte. O L9, eu sei que ele é o L1 vezes a minha razão, beleza? A minha razão eu sei que é raiz de 3 sobre 2. Isso daqui é elevado a quanto? Elevado a 8. Beleza? Dividido por quanto? Pelo próprio L1. Beleza? Por isso que o L1 vai embora. E é também por isso que eu estou escrevendo o L9 em função do L1, beleza? Porque eu sei que é uma progressão geométrica, uma vez que eu sei o primeiro termo e sei a razão, eu sei todos os termos. Por isso que eu só preciso do primeiro termo. Só que aí, sabendo só do primeiro termo, ó, acabou de cortar aqui, ó, e eu tenho que o L9 pelo L1 é raiz de 3. Isso daqui vai dar, então, raiz de 3 sobre 2 elevado a 8, beleza? Lá do nosso curso de potências, né? Matemática Básica 1, a playlist, eu sei o seguinte. Isso daqui eu posso escrever como 3 elevado a meio, beleza? Então, eu vou ter 3 elevado a meio elevado a 8. Propriedade de potências, isso aqui vai dar 3 elevado a 4. E 2 elevado a 8. Beleza? Essa daqui é a solução. Isso tem que estar aparecendo em uma das opções aí. Beleza? 3 elevado a 4 é a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, ou seja, 9 vezes 9. Então, só para a gente escrever aqui, ó, L9 por L1 vai dar 3 a 4 dividido por 2 a 8. 3 a 4 é a mesma coisa que 9 vezes 9, isso dá 81. Tá maneiro? E 2 elevado a 8, 256. As potências de 2 também são interessantes a gente gravar. Potências de 2 é 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 e vai embora, beleza? Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui são as potências de 2. 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, 2 elevado a 6. Desculpa. 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, 2 elevado a 6, 2 elevado a 7, 2 elevado a 8. Beleza? 2 elevado a 8, 256. 81 sobre 256. O nosso gabarit. Letra C. Beleza, gente? Letra C. Letra C é o nosso gabarito. Então, foi uma questãozinha da SpaceX. Uma questãozinha bem interessante. Acho que deu para treinar aí, né? Acho que deu para relembrar até, inclusive, PGs e sequências. Legal, espero que você tenha acertado. Espero que, se você não acertou, tenha entendido a nossa resolução, beleza? Continua conosco, que eu tenho certeza que aqui você se torna um hacker de verdade. E antes de você ir embora, sempre dá uma olhada aqui embaixo, porque eu deixo aí links de livros, de materiais, coisas interessantes para você
aprofundar ainda mais os seus conhecimentos, inclusive livros como esse daqui, né, que eu já falei em aulas anteriores aí. Vem comigo, porque aqui você se torna um hacker de verdade. Então, vem!